grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Estamos chegando para trazer notícias da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve na noite desta terça-feira a abertura da 29ª rodada da competição. A equipe do Vila Nova jogou no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, contra a equipe do Sampaio Corrêa e acabou tomando uma virada. Perdeu pelo placar de 2-1. No primeiro tempo, a equipe do Vila Nova começou melhor a partida, partindo para cima do adversário e logo no início conseguiu seu primeiro gol. O gol único da equipe goiana. E aí, ainda no primeiro tempo, a equipe do Sampaio Corrêa adiantou as linhas, começou a ser mais agressivo e ainda buscou o empate. O jogo terminou no primeiro tempo, portanto, 1-1. No segundo tempo, a equipe do Sampaio Corrêa continuou sendo agressiva, buscando mais o resultado e conquistou a virada. E aí então começou a dominar a partida, dominar então a situação, fazendo com que a equipe do Vila Nova tivesse mais campo, mas a equipe do Sampaio Corrêa sabendo muito bem se defender. Conquistou a sua segunda vitória consecutiva dentro de casa depois da chegada do Fernando Marchiori. E com este resultado, o time do Sampaio Corrêa chegou a 36 pontos. Abre uma vantagem para quem está dentro da zona de rebaixamento. Sampaio Corrêa, portanto, agora é o 13º colocado na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Vila Nova jogava com a possibilidade de pisar no G4, já que tem 46 pontos, vencendo iria a 49 e iria dormir dentro do G4. Pelo menos ficaria lá até a próxima sexta-feira, quando a rodada terá então sequência. Mas com a derrota, permanece com 46 pontos e com a 7ª colocação na segunda divisão do Campeonato Nacional. A equipe do Vila Nova, portanto, desperdiçou uma oportunidade de voltar a brigar ali dentro da 4ª colocação, ou seja, entre os 4 melhores da segunda divisão. O resultado foi muito bom para a equipe do Clube de Regatas Brasil. O CRB continua com 6 pontos de diferença do 4º colocado, a equipe do Criciúma. Caso o Vila Nova vencesse, chegaria aos 49, já abriria 7 pontos da equipe alagoana. O CRB que comemora, inclusive, nesta quarta-feira, 111 anos de existência. Parabéns, então, para a torcida da equipe regatiana, parabéns para o CRB, parabéns para os seus jogadores, para a sua diretoria. Um time de muitas conquistas, de muitas glórias e há muitos anos é representante de Alagoas na segunda divisão do Campeonato Nacional. A equipe do CRB que entra em campo somente no próximo sábado, jogando aqui na capital alagoana a partir de 5 da tarde diante da equipe do Guarani. O Guarani que vem muito bem, jogando um partidaço a cada jogo que faz e agora sob o comando do técnico Humberto Lousa, que começou a temporada treinando na Série B a equipe do CRB. Foi demitido e faz lá um grande trabalho. A equipe do CRB, que para a partida contra o Guarani talvez não tenha o seu atacante, o Anselmo Ramon. É que ele sentiu o adutor da coxa, fez o exame e aí se verificou que ele tem um edema. E aí está fazendo o tratamento. Ele, por exemplo, não treinou na última terça-feira. Hoje, quarta-feira, treinará ou não? Essa a dúvida, já que o CRB agora vai treinar com um regime totalmente fechado. A imprensa não tem mais acesso até a próxima semana. E aí então fica a cargo do próprio CRB informar o seu torcedor como está o seu principal atacante, o seu principal goleador. Espera-se que ele possa jogar, porque trata-se de fato de um grande goleador e que ajuda muito a equipe do CRB quando está em campo. Para esta partida, aí fica a dúvida se pode ou não contar com o lateral esquerdo, o Guilherme Romão. É que na última semana ele já treinou normalmente com os outros jogadores. Até se cogitava a possibilidade dele viajar para poder jogar contra o Juventude, coisa que não aconteceu. Espera-se que ele possa atuar na partida do próximo sábado. Lembrando que o zagueiro Ramon recebeu o 3º cartão amarelo. Interessante que ele veio da equipe do Atlético Goianiense. Lá ele recebeu 2 cartões ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. O 3º ele recebeu já pelo CRB, atuando contra o Juventude. Terá, portanto, que cumprir suspensão na partida do próximo sábado. E aí, quem vai para o seu lugar? Automaticamente seria o zagueiro Anderson Conceição. Mas todo mundo sabe que ele não vive um bom momento na parte física, na parte técnica, e aí a tendência é que o Gum jogue ao lado do Fábio Alemão,
ele que inclusive cumpriu suspensão por conta do terceiro cartão amarelo, fica à disposição e, portanto, deve formar dupla ao lado de Gum na partida contra a equipe do Guarani. Os ingressos já estão à disposição dos torcedores, custando R$10 no setor de arquibancada baixa, R$30 a arquibancada alta e R$80 a cadeira especial. Espera-se um grande público. Torcedor contra a equipe do Vitória foi ao estádio Rei Pelé. Foram quase 15 mil torcedores. CRB vem de derrota contra a equipe do Juventude. Não foi bem, não fez uma boa partida. Teve falha individual, teve falha coletiva. O Diego Silva acabou também falhando, pelo menos no meu entendimento, em 2 gols. Mas, enfim, o CRB continua com a possibilidade, agora com um grau de dificuldade ainda maior, mas continua vivo com a possibilidade de classificação para a primeira divisão na próxima temporada. Então, acredita-se que o torcedor vai comparecer. Até porque é um dia bacana, né? Um sábado à tarde, 5 horas o jogo acontece, então a expectativa de um bom público lá no estádio Rei Pelé. Lembrando que o torcedor pode chegar mais cedo porque a diretoria promete, inclusive, antes da partida, também ter uma atração. Foram as notícias da equipe do CRB, também da Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no canal Orlando Batista Esportes. Agora também falando do lado do CSA. O CSA que havia agendado para esta quarta-feira um café da manhã. Isso não aconteceu. O presidente Rafael Tenório, que foi quem convocou a imprensa para este café, alegou um problema de emergência e aí então está ausente e não vai poder participar. Trata-se, então, de um assunto particular. E, segundo a própria diretoria do CSA, esse café da manhã deve acontecer somente na próxima semana. O CSA que tenta a todo custo levar a dupla Marlon e Alarcon para comandar o futebol da equipe azulina. A gente espera que de fato isso aconteça. São 2 grandes profissionais e que com certeza vão ajudar muito a equipe azulina. Porém, decisões precisam ser tomadas mais rápido. O presidente já está afastado há um bom tempo, depois tomou a decisão de não se afastar, de anunciar que renuncia de fato o cargo a partir do dia 1º de novembro, agora com essas contratações que podem de fato acontecer através do próprio presidente, pelo menos fica assim, a intenção, pelo menos fica a ideia para todo mundo de que ele não vai deixar a presidência da equipe do CSA, agora as decisões precisam acontecer o mais rápido possível. Por exemplo, o Asa já anunciou sua contratação. O Leandro Senna é o treinador da equipe do Alvinegro Arapiraquense para a próxima temporada. CSA também tem que correr, porque precisa montar uma equipe técnica, ou seja, sua comissão técnica precisa formar um novo elenco visando a próxima temporada. Então, tem que correr, ainda não contra o tempo, mas se antecipar para poder as coisas sair da melhor maneira possível e errar menos do que foi na temporada de 2024. Você que está vendo o canal Orlando Batista Esportes, não esquece de deixar o like, valeu? Não esquece de deixar o like, isso é importantíssimo para o nosso crescimento. Faz o teu comentário a respeito de notícias da Série B do Campeonato Brasileiro, do CRB, que hoje completa, inclusive, 111 anos de existência da equipe do CSA, enfim, dá a tua opinião, valeu? Copia esse like e manda então para os teus contatos. E se você está chegando pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho, valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus!